Olá, tudo bem? Nós estamos aqui de volta. Olá! Com mais um acessório. Que quentinho! Protegendo os nossos ouvidos. Do frio. Ai. Talvez para quem mora no calor, fala assim, que é isso, né? Protetor de ouvido. Mas se você tá num lugarzinho frio, como aqui em Londres, no inverno, isso aqui é tão gostoso, né? Ai, é muito útil. Mas você vê, Raquel e Tânia, mesmo você no lugar quentinho, que aparentemente você não precisa colocar um acessório. Mas o que nós vamos falar desse lugarzinho aqui, que são os ouvidos, você vai precisar de uma proteção. Todas nós, onde quer que nós estejamos, esteja o tempo calor, frio, né? Chuvoso, Até tempestade. Pra ir pra praia, você tem que proteger. Você tem que estar com essa proteção. É. Então, hoje nós trouxemos para vocês, mais uma dica de um acessório. Então nós conversamos, né? Sim. E A gente estava falando sobre esse acessório aqui, bem legal. E tem um versículo na Bíblia que fala assim, em Provérbios 1, 33. O que me dera ouvidos, isso é Deus falando, o que me dera ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. Uau. Quem não quer viver assim? Uau. Quem não quer no dia de hoje ter segurança? Ter segurança no casamento, ter segurança na família, ter segurança com os filhos, ter segurança nos estudos, no seu futuro, não ter medo do mal, até quando um problema vir você está segura. Mas tem uma condição, não é de graça. Não Aqui fala assim, olha, ele fala assim pra gente, o que me der ouvidos habitará em segurança. Sabe, amigas, o ouvido, os nossos ouvidos é um órgão bem sensível. Não sei se você já parou para, às vezes, ouvir alguma reportagem, aprender um pouquinho. Mas, realmente, de fato, a gente tem que ter um cuidado com os ouvidos. Mas, espiritualmente, muito mais. Porque pelos ouvidos a gente ouve boas notícias, a gente ouve notícias ruins. E uma coisinha aqui que a gente, entre mulheres, a gente entende muito bem. Às vezes você está passando por um problema e você fala assim, eu tenho que ligar para alguém, eu tenho que falar, eu tenho que receber um conselho. E às vezes você liga para falar, olha amiga, meu esposo, você não sabe o que ele fez hoje. Ele falou isso pra mim, depois saiu porta fora, eu descobri que ele tá com uma outra mulher. Aí a amiga fala assim, desiste. Ou então fala assim, faz a mesma coisa. Mas vocês Paga já na viram mesma que essa moeda. atitude dela começou porque ela ouviu algo do marido. E ela Não deu soube vazão, não administrar o que ela não soube ouviu. proteger. Muitas vezes a gente vai buscar o conselho errado. Às vezes a gente nem pede o conselho, mas o conselho vem. Vem aquela voz assim, poxa, tá difícil mesmo, hein? Você já tentou isso aí ano passado e ainda não conseguiu? Poxa, eu lembro uma vez, eu estava acabando a faculdade. E o meu professor, que era a pessoa que estava me guiando para eu conseguir acabar tudo, ele falou assim, olha, parece que o tema que você escolheu tá muito difícil, se eu fosse você, eu parava, tentava no próximo ano, porque olha, eu acho que você não vai conseguir. Como aquela palavra pesou. Aquela palavra entrou no meu ouvido e eu fiquei pensando, poxa vida, mas o meu professor falou isso. Aí já vem o que a gente aprendeu no primeiro dia aqui, dos 21 dias. Já vem os pensamentos, tá vendo? Você não vai conseguir, e olha aí. Aí acaba se tornando uma atitude e tudo mais. Ainda bem, graças a Deus, que eu não cheguei a tanto. Raquel, Mas olha como é importante. Raquel, Tânia, tem algo assim muito legal que eu me lembro quando eu era pequena. Eu gostava muito de perguntar as coisas para minha mãe, porque a minha mãe, como muitas já sabem, era uma pessoa muito ausente, né? Então eu tinha dificuldade de ter ela perto de mim, de me ensinar, de fazer eu sorrir, de brincar comigo. Filha única e de mãe solteira. Era assim que eu era. Então, ela falava assim, olha, conselho, né, não se dá. Conselhos é algo assim que, quando se dá para alguém, é algo que você tem que proteger. Então, muitas pessoas, quando pensam assim nos conselhos,
as pessoas, elas desprezam, porque se o conselho fosse bom, a gente não dava, nós vendíamos, não é? Mais ou menos assim, eu me lembro mais ou menos isso. E muitas das vezes, quando a gente dá um conselho para um filho, quando a gente dá um conselho, até mesmo uma pessoa que a gente gosta, o marido, né? Porque a gente sabe que o marido está acima da gente, mas às vezes a gente tem aquela intuição, aquela reação natural, sabe? né, Aquela gente? coisa assim, poxa, não faz isso, que isso não vai dar certo. Então, quando você fala e a pessoa não ouve, você fica, puxa vida, não me ouviu. E é a mesma coisa quando Deus fala com a gente. Deus, quando Ele fala com a gente, Ele fala, a voz de Deus, ela é muito clara. Não tem mistérios, porque é algo assim, obedecer. Simplesmente uma palavra tão pequena, obedecer. Tudo que você tem que fazer é obedecer. Mas muitos, por causa das influências, das informações, por isso que esses 21 dias têm vindo para nós se abstermos, para nós ficarmos totalmente separadas. Porque tem muitas informações, são muitas coisas que vêm lá de fora, com família, com coisas que você fica assim, meu Deus, tanta coisa que eu tenho que fazer, mas você tem que ter esses ouvidos para saber que há separação de coisas ruins e coisas boas. E os bons conselhos servem para isso. Olha, para a gente ficar mais curiosa, nós vamos entrar agora num break, nós vamos entrar no nosso intervalo e já já nós voltaremos para a nossa descoberta. O evento Ask no dia 27 de setembro será realizado na Arena Copper Box. Como chegar na Arena Copper Box? Stratford. A estação de Stratford fica apenas a 15 minutos caminhando da Arena Copper Box. Stratford faz ligação com a Central Line e a Jubilee Line, assim como uma grande variedade de serviços de ônibus. O ônibus 388 também tem parada próxima da arena. Stratford e Stratford International ambos fazem conexão com a DLR e a National Rail Service. Hackney Wick. A estação de metrô de Hackney Wick fica localizada a 5 minutos a pé da Arena Copper Box. Para mais informações, ligue 020 7272 1010 ou visite o nosso website uckd.org/ask. Voltamos! É isso aí, olha, o assunto é muito forte. Quando a gente fala desses acessórios, né, da proteção dos ouvidos, a gente vê que o conselho, quando ele é dado na forma correta, boa, né, ele surte um efeito muito bom. E nós temos um exemplo, né, verídico, real, aqui no nosso meio. Nós vamos deixar a Tânia comentar sobre isso. Então, nós estamos falando dos ouvidos, né? Então, eu estava me lembrando que um dia eu, né, e meu marido tivemos uma ideia muito legal, assim, ficamos, Deus deu-nos uma inspiração, assim, para fazer algo que ia arrebentar. Aí, na nossa imaturidade, a gente chegou perto de mim e falou assim, ai, Deus falou comigo e olha, eu vou fazer assim, 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 assim. Só que aquele amigo falou assim, olha, isso não vai dar certo. Bom amigo, né? Um bom amigo. Bom ótimo amigo. Conselho, né? Eu falei assim, olha... Vamos nos proteger. Isso não vai dar certo. E o pior é que a gente ouviu a voz do amigo e a gente não fez aquilo que a gente tinha em mente. Não fizemos. Não fizemos. E vocês não sabem, Edmars, aquele amigo aproveitou daquela ideia e ele fez. E deu certo. E deu muito certo.
Sabe por quê? Porque essa ideia vinha de Deus, mas veio direto para nós. Não era para eu ter falado para ninguém. Então você vê a importância de a gente, às vezes, ouve as vozes de muita gente. Todos os dias temos muitas vozes ao redor, mas a gente se esquece de ouvir a voz da fé. O que Deus fala para mim é para mim. Você vê? São histórias assim reais que mostra são a realidade mesmo, né? É glorioso, porque gente, a gente é mãe, nós somos mães, né? E é uma coisa que eu sempre gostava era de dar os conselhos, mas nem sempre o filho atenta, ele obedece, ouve os conselhos. E no final, o que acontece? Eles quebram a cara. Né? Por isso que minha mãe falava, se o conselho fosse bom, a gente não dava, nós venderíamos, porque as pessoas hoje em dia não querem, desprezam né? totalmente. A mãe fala, filho, não faz. Não faz. Mas eles fazem, eles se protegem de uma maneira errada, porque tem a proteção na maneira errada também. Eles não querem dar ouvido, eles preferem dar ouvido quem está de fora. Mas quem é que está ali, que vai proteger? É aquele que conhece, aquele que gerou ele, né? Dentro dele e sabe das fraquezas, sabe daquilo que, do dia a dia, o que ele tem feito dentro de casa, como é que ele é. Então a mãe, a família, o marido, quando chega para a esposa, né? Olha, filha, isso aí não é bom. Outra coisa, antes de terminar, você vê, meu esposo sempre falava para mim assim, cuidado, porque eu sempre, quando fazia alguma coisa, quando eu casei muito novinha, então eu achava que depois que eu casasse, depois do meu casamento, eu poderia fazer aquilo que eu sempre sonhava em fazer, que era sair, fazer compras, ir pro mercado. E ele falava assim, não vai, você vai me esperar. Ele me dava esses conselhos, não vai, porque isso não vai ser bom para você me espera. Eu ia, eu não ouvia ele. Gente, eu me dava mal, muito mal, muitas coisas ruins aconteciam porque eu não ouvia. E assim, exatamente, né? E assim, quando nós não protegemos os nossos ouvidos, quando nós protegemos, a voz que nós ouvimos é a voz do bem, é a voz boa, é aquela voz suave. É aquela voz que vem, que penetra dentro de você e que soa efeitos bons, que soa efeito de qualidade, com coisas que dão certo. Que traz essa segurança. Exatamente. Né? Traz uma completa certeza, a pessoa não tem dúvida daquilo. Exato. A gente vê que toda vez que a gente usa um acessório que Deus aconselha, tem os benefícios. Né? Coisa linda. Quando você obedece, você é recompensado. Quando você dá ouvidos a ele, você é protegido, você é guardado, você vive em segurança. Talvez, amiga, você está assistindo a gente e é isso que tem faltado para você. Será que não? Talvez você tenha feito tantas coisas, mas tem faltado um acessório tão pequenininho, tão importante na sua vida. Né? Você quer essa segurança? Você quer essa proteção? Agora você já sabe como fazer. Proteja-se, porque esse é o segredo. Amanhã nós estamos de volta com mais um acessório para você. Não deixe de fazer os seus comentários. Não deixe de deixar as suas fotos com os seus acessórios, ok? Então a gente se vê amanhã. Bye bye. Bye bye.